Olá, eu sou a professora Gélia Araújo, sou pedagoga, sou professora da etapa 2 do ensino fundamental dos anos iniciais, terceiro, quarto e quinto ano. A nossa aula de hoje será a aula 1 de matemática, que tem como título Sistema de Numeração Decimal. No decorrer da história da humanidade, os povos tiveram a necessidade de criar seu próprio sistema de numeração. Dentre eles se destacaram os babilônios, os egípcios, os romanos e os maias. É interessante que os indianos, utilizando a quantidade dos nossos dedos das mãos, eles utilizaram e criaram o seu próprio sistema de numeração. Mais tarde, difundido por toda a Europa, os árabes eles também aprimoraram esse sistema de numeração e a ele criaram símbolos, o qual nós chamamos de algarismos. Nosso sistema de numeração ele tem algumas características bem definidas. Como o próprio nome já diz, é um sistema, acompanhem comigo, decimal, de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos de 1 ao 9, o que inclui o zero, mesmo que o zero não tenha um valor quantitativo. Ele também é um sistema posicional. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar as 4 características do sistema de numeração decimal. Acompanhe comigo a primeira característica. O sistema é decimal, isto é, funciona com agrupamentos de 10 em 10. Esse número 10 é chamado de base do sistema. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade zero. Podemos destacar que o sistema é chamado sistema decimal, mas ele não serve apenas para identificar unidades. Ele pode sofrer agrupamentos, o qual nós chamamos de unidades, dezenas e centenas. De acordo com o algarismo e a posição que ele ocupa, nós vamos atribuir valores para esse algarismo. Observem aqui comigo o algarismo 1 e o algarismo 2. O algarismo 1 com o algarismo 2, nós formamos o número 12. Já o mesmo algarismo 2 com o algarismo 1, nós formamos o número 21. O que difere? A posição em que ele ocupa. Nós observamos que 1 ele está posicionado na primeira ordem. Já no caso do número 12, ele está posicionado na segunda ordem. Isso é importante porque a eles atribui valores diferentes. O 1 da segunda ordem do número 12, ele representa 10 unidades, ou uma dezena. E o 1 na primeira ordem do número 21, ele apresenta apenas uma unidade. Então, nós podemos observar o quê? Que dependendo da posição onde o algarismo ele ocupa, algarismos iguais, ocupando posições diferentes, eles têm valores posicionais também diferentes. Outra característica, acompanhem comigo, do nosso sistema de numeração é que o valor de um algarismo é determinado pela posição que ocupa o numeral. Observe novamente aqui comigo o número 5.555. Nós temos o algarismo 5 que está se repetindo em 4 posições diferentes. A essas posições, nós damos a ela primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. O algarismo 5 que está na primeira ordem, ele representa 5 unidades. O algarismo 5 que está na segunda ordem representa 5 dezenas. O algarismo 5 que está na terceira ordem representa 5 centenas. E o algarismo 5, que está na quarta ordem, representa 5 unidades de milhar. Acompanhe comigo novamente sobre a característica do sistema posicional.
é que as quantidades elas são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. A cada 10 unidades nós temos uma dezena, a cada 10 dezenas nós temos uma centena e assim por diante. Outra característica que nós temos do sistema de numeração decimal é que esse sistema é um sistema multiplicativo. Isto é, em um numeral, cada algarismo representa um número que é múltiplo de uma potência da base 10. Observe aqui comigo o número 333, formado pela repetição do algarismo 3. Na terceira característica do sistema multiplicativo, nós podemos perceber que, observando da direita para a esquerda, o 3, a cada posição que ele ocupa, ele é multiplicado por 10. Então, no caso aqui, o 3 da primeira ordem, ele vale 3 unidades. O 3 da segunda ordem, ele vale 3 vezes 10, porque ele ocupa a ordem das dezenas. Então, ele vale quanto? 30 unidades ou 3 dezenas. E o 3 da terceira ordem, ele vale 3 vezes 100, porque ele ocupa a casa ou a ordem das centenas. Então, o valor posicional do algarismo 3 na terceira ordem é quanto? 300. Muito bem. No outro exemplo, nós podemos ressaltar o número 6.233. Eu gostaria que vocês observassem comigo o valor posicional do algarismo 6. Observando novamente da direita para a esquerda, eu posso dizer que o 6, o algarismo 6, ele ocupa a quarta ordem. A quarta ordem refere-se à unidade de milhar. Então, se o 6 ele está na ordem da unidade de milhar, então ele vale quanto? 6 vezes 1000. Logo, o algarismo 6 do número 6.233, ele vale quanto? 6.000 unidades. Outra característica, observem aqui comigo, do sistema de numeração decimal, é que ele é um sistema aditivo. Isto é, o valor do numeral é dado pela soma dos valores individuais de cada símbolo, de acordo com a regra anterior. Então, observem aqui comigo o número 444. Como é que nós podemos ver a característica do sistema ser aditivo? Apenas na pronúncia ou na leitura numérica, eu consigo ver nitidamente a decomposição desse número. Observem na pronúncia 444. Então, eu consigo ver que pela decomposição, o número 444, ele tem característica aditiva, que é a junção do 400 mais 40 mais 4. Observem comigo também como é que o sistema de numeração decimal ele é organizado. Nós temos as ordens e as classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. Acompanhem comigo. Para cada 10 unidades, nós temos uma dezena, a cada 10 dezenas, nós temos uma centena, e a cada 10 centenas, nós temos uma unidade de milhar. Para isso, a cada 3 ordens foram organizados em classes. Então, nós temos a primeira classe que compõe a primeira, a segunda e a terceira ordem. Chama-se classe das unidades simples, onde eu tenho a primeira ordem, a unidade, a segunda ordem, a dezena e a terceira ordem, a centena. Então, a primeira, a segunda e a terceira ordem, nós temos a classe das unidades simples. Da quarta, da quinta e da sexta ordem, nós temos a classe dos milhares. Ainda continua, quarta ordem, unidade,
quinta ordem dezena e sexta ordem centena, só que agora eu tenho a classe dos milhares. E a sétima, oitava e a nona ordem, nós temos então a classe dos milhões. Vamos exercitar um pouco e verificar o que nós aprendemos na aula de hoje? Questão 1. Considere o número 643.018 e responda. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Se nós formos observar, o algarismo 4, ele está na quinta ordem. Então, ele pertence à classe dos milhares. A questão B, ela diz, qual algarismo que ocupa a ordem da dezena? Vamos pensar um pouco? Da direita para a esquerda, nós temos a segunda ordem, que está o algarismo 1. Então, a resposta é o numeral 1. Quantas unidades vai ali o algarismo 3? O algarismo 3, ele está na quarta ordem. A quarta ordem é a ordem da unidade de milhar. Então, 3 vezes 1000, ele vale quanto? 3.000 unidades. Parabéns se você acertou. Questão 2. Com atenção, complete as lacunas. O número 1783 tem quantas ordens? Da direita para a esquerda, pense um pouco. Ele tem 4 ordens. O algarismo 3 no mesmo número, ele ocupa que ordem? Primeira ordem das unidades. O número 3.472 tem quantas ordens? Muito bem, 4 ordens. E o número 73, ele tem quantas ordens? Da direita para a esquerda, nós observamos 2 ordens. Parabéns se você acertou. Questão 3. Maria tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por, observem da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Pense um pouco. Se você marcou a letra A, parabéns. Nós temos 6 unidades de milhar, 6 dezenas e 7 unidades. Na aula de hoje, nós aprendemos que o sistema de numeração decimal, ele tem características bem definidas. O sistema ele é decimal porque ele é agrupado na base 10. Ele é um sistema posicional porque, dependendo da posição em que o algarismo ocupa, ele tem um valor posicional referente a essa posição. Ele é um sistema multiplicativo porque ele é composto por unidade, dezena e centena, e o valor do numeral ele é representado pelo múltiplo de cada ordem, que é sempre na base 10. E o sistema também ele é aditivo, pois a sua própria decomposição fala o valor individual de cada símbolo. Para mais informações e aprimorar seus estudos, acesse a nossa plataforma eduque.ce. Até a próxima aula. Bons estudos!